Olá, tudo bem? Como você se identifica com a seguinte frase? Eu estou chateado com Deus, afinal de contas Ele me deve algo. Como tu te identifica com essa frase? Mais? Menos? Eu quero falar contigo hoje sobre a justificação como um favor e não como um salário. Em Romanos 4, a partir do versículo 2 diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Quando nós trabalhamos, chegamos no final do mês, nós merecemos um salário. E o nosso chefe sabe disso. Afinal de contas, nós produzimos algo, nós cumprimos com uma meta, então chegamos no final do mês e esperamos nosso salário. A justificação pelas obras nos leva a olhar para Deus como um chefe. Afinal de contas, nós produzimos algo para Deus. Nós olhamos para as nossas obras, para a nossa justiça própria, e depois olhamos para Deus e dizemos para Ele: olha Deus, Tu me deve algo, afinal de contas eu cumpri essas metas, eu fiz tantas obras para Ti, eu me comportei bem em tal e tal e tal áreas de minha vida, portanto, Tu me deve algo. E quando nós nos colocamos nessa posição, o nosso coração se enche de orgulho e nós nos relacionamos com Deus não como um pai, mas como um chefe. O problema é que Deus não quer que o relacionamento que nós temos com Ele seja baseado em nossas obras. Ele não quer que nós tratemos Ele como um chefe, mas Ele espera que a gente se relacione com Ele como um pai. Mas existe um outro caminho pelo qual nós podemos seguir. Ao invés de olhar para as nossas obras e para a nossa justiça própria e usar disso para nos relacionar e cobrar algo de Deus, nós podemos olhar para Jesus, fixar nossos olhos firmemente nele e olhar para a obra que ele fez lá na cruz, que foi uma obra completa para cada um de nós. Ele, através da obra da cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Ele conquistou a nossa justificação. Aquilo que pelas obras nós não somos capazes de fazer, nós podemos agora receber a partir da fé naquilo que Jesus já fez por nós. A palavra que nós lemos, fala a respeito de Abraão. E diz que ele até poderia se glorificar a partir das obras que fez, mas não diante de Deus. Você lembra que Abraão foi chamado de pai da fé? Ou seja, foi através da fé em Deus que ele também recebeu a justiça. Foi através da fé em Deus que ele foi justificado. É por esse caminho que Deus espera que nós andemos, para que a gente olhe para Ele como um Pai justificador, o Pai santo e justo que também justifica os seus filhos através da obra de Jesus lá na cruz. Não precisamos e não devemos olhar para o Pai como o nosso chefe, como alguém que nos deve algo, porque na verdade Deus nunca vai ficar nos devendo nada, porque tudo o que Ele nos dá é por favor. É por um favor que nós não merecemos. É a partir da graça que flui dele. Não foi nós, não é a partir daquilo que nós podemos fazer que nós conquistamos algo de Deus. Não depende do nosso desempenho, mas depende do desempenho de Jesus lá na cruz. Então, assim como Abraão foi justificado pela fé e não por obras, eu e tu somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. É por isso que a justiça ou a justificação, ela é um favor, é um presente de Deus. O dom da justiça é um presente de Deus para cada um de nós e não é um salário. Porque se dependesse das nossas obras, nós jamais chegaríamos a produzir obras o suficiente para cobrir a nossa multidão de pecados. Mas Jesus lá na cruz, Ele cobriu a multidão dos nossos pecados e nos deu vida eterna. Então, nós podemos nos apoiar nessa verdade e nos relacionar com Deus
não como um patrão, não como um chefe, não como alguém que nos deve algo, mas nos relacionar com Ele como nosso Pai amado, que já nos deu tudo de que nós precisamos e tudo o que nós necessitamos ou ainda vamos vir a necessitar. Ele, pelo seu favor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele sempre vai nos dar a partir do Filho amado Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até mais.